Choque rei é o assunto. Ufa, chega de Libertadores, Sul-Americana. Fala agora de Brasileirão e esse encontro na Arena Barueri entre Palmeiras e São Paulo. E começamos com o lado da equipe de Abel Ferreira. Então, calma. Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times da Libertadores até o momento, se encontram domingo pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que o Verdão também comanda a tabela e que vai reservar nas próximas rodadas, além do clássico contra o rival, duelos diretos contra o segundo colocado Bragantino, o terceiro Flamengo e o quarto Cruzeiro. Temos muitos adversários pela frente. Temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim e lutar por títulos. Com o elenco mais completo nas mãos, Abel tem rodado bastante os jogadores. Ele não repete uma escalação por 2 jogos seguidos desde a 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Paulista, ainda em fevereiro. No Choque Rei, o Verdão deve começar com Felipe Anderson, preservado na vitória sobre o Cerro Porteño anteontem, Piquerez, que ficou no banco no Paraguai, e Richard Rios, que só atuou no segundo tempo. Assim, a provável escalação deve ter o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Neste brasileiro, o Palmeiras ganhou 5 partidas, empatou uma e perdeu outra. E vai defender neste domingo um retrospecto recente positivo diante do tricolor, para quem não perde desde 2023. Desde então, em 7 jogos, ganhou 3 e empatou 4. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. O clássico será na Arena Barueri, estádio onde o clube conquistou sobre o Corinthians em abril a vitória de número 3.500 de sua história e que neste domingo, com ingressos a preços bem mais acessíveis do que o normal, estará lotado. Começamos com o lado mandante dessa história. Cicinho, o quanto você está preocupado com o Palmeiras? Muito. Não, sincerão. Eu acredito que o Zubeldia está mais preocupado do que eu, né? Porque do outro lado tem um grande adversário, né? E não é fácil você jogar contra o time do Palmeiras. Essas equipes, elas sempre quando se enfrentam, é a certeza de um grande jogo muito disputado. Uma torcida só, né? A torcida do Palmeiras. Então o São Paulo vai ter que encaixar suas peças, entrar muito ligado. O São Paulo já provou disso em jogos passados, que quando entra desligado, o Palmeiras não entra a 10 por hora, o Palmeiras sempre entra a 1.000 por hora, e é dessa maneira que se entra num clássico. Então acredito que a principal atenção que o São Paulo vai ter é o quê? Entrar completamente ligado, porque se tentar estudar o Palmeiras no início, pode ser surpreendido já no início, e você tomar um gol já no início e ter que sair para cima do Palmeiras é muito difícil e corre o risco de tomar mais gols. Cicinho, você falou que o São Paulo tem que tentar encaixar as peças, só que o problema é que o Palmeiras encaixou muito bem as suas peças. E aí, Edu? Não, encaixou, né? E o Abel achou o esquema tático para jogar, né? Ele coloca sempre ali o Giai, né, como um terceiro zagueiro ali, né, trazendo um pouco o Felipe Anderson ali como um ala, ou quando joga o Alan, jogou no último jogo. Então eu acredito que o Abel vai mexer na equipe, porque o desgaste está sendo muito grande. Jogou na quarta-feira, né? E isso e o São Paulo jogou na terça, então um dia de descanso. Então eu acredito muito que o Abel vá mudar. Você desculpa? Não, desculpa nada. A viagem de São realidade. Paulo foi mais longa que a do Palmeiras. Mas é a realidade. Você joga no Paraguai, aí jogou lá em Fortaleza. Aí foi... Então são coisas que o Abel está estudando. E com certeza ele vai sempre surpreender a gente, Renata. A gente às vezes coloca um time aqui, ele vai lá e mexe 2, 3 peças. Então eu acredito que ele vai fazer isso, né? Então o mais importante que eu vejo, ele achou um esquema tático. Tanto para o Giai estar jogando ali, né, o retorno do Rafael Veiga, né, do Mike, do Marcos Rocha, o Murilo também retornando. Então, eu acredito que esses jogadores estão à disposição dele, ele pode escolher qual que ele quiser. Então, vai ser um belo jogo. O São Paulo está vivendo um momento bom, né, da temporada, depois daquela turbulência com o treinador e tal.
encontrou o caminho assim das vitórias e eu acho que vai ser um belo jogo, mas jogando em Barueri, diante do torcedor palmeirense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Mas volto a repetir, o São Paulo precisa entrar muito ligado nesse jogo, porque às vezes que o São Paulo entrou ligado, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras e até surpreendeu o Palmeiras em algumas vezes. No que o São Paulo pode surpreender o Palmeiras, Edu? Eu acho que nas jogadas Nossa! Que isso? Não, calma, vamos respeitar o São Paulo. São Paulo tem jogadores individuais muito bons, Renata, né? Eu não sei se o Lucas vai jogar, de entrar de início, né? Até esse Lucas Ferreira, o Ferreirinha também, né? Que 1 contra 1 é muito difícil. Então o São Paulo tem peças, sim, para surpreender, mas eu acredito que o Palmeiras, o grande diferencial que tem a equipe do Abel é a mentalidade forte, é a questão da concentração. Por mais difícil que está o jogo, eles mantêm a concentração, eles mantêm o foco, né? E não sai fazendo o que tem que fazer assim de qualquer jeito. Eles fazem que é tudo treinado. Então eu vejo que vai ser um choque-rei muito importante, né? Principalmente se tratando de repente, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Olha que lembrança legal. Ao contrário de Flamengo e Bahia, eles estão tranquilex em relação à Libertadores. Não vai nessa, não se enfrentam tranquilos. Leva uma pancada no Clássico pra você ver. Não, mas não tem a pressão de poupar, tem que poupar pensando no próximo jogo e tal. Tipo, competência deles, tiraram do caminho o problema. Vocês não lembram, mas eu vou lembrá-los. O professor Abel Ferreira, uns 2 ou 3 anos atrás, ele poupou jogadores no Clássico contra o São Paulo pelo Brasileiro e o São Paulo tinha risco de rebaixamento. Por isso foi E criticado. perdeu do São Paulo e a torcida ficou brava com o Abel Ferreira. Mas aí ele falou o quê? Eu tenho um plano. E ganhou a Libertadores depois. Você tá esquecendo disso. Não tô esquecendo. Eu tenho um plano. Ia jogar contra... E entrou pra história essa declaração. Ele foi jogar contra o Atlético Mineiro pela Libertadores depois. Entrou pra história. Uma rara declaração das que a gente falou hoje que foi positiva pro cara. Porque as outras... isso. Que se pagou. Que se Deu pagou. certo. Essa se pagou. Ele tem um plano. Você tá olhando aí, eu não trouxe o caderninho, mas tá olhando números. Já vem ele. Eu Fala. gosto de números, né, Abel? Não, mas não vou confrontar você mais, não. Já enchi seu saco demais hoje. Não encheu Fique você, à eu vontade. gostei. Eu não gosto aqui no programa, tem que pressionar mesmo. Aqui é isso aí, amigo. Diga, Mari. É importante a gente pontuar isso, né? Que o momento do enfrentamento do Clássico é tranquilo para esses dois que fizeram muito bem os seus trabalhos em Libertadores. Eu ainda acho que para o São Paulo pode machucar muito mais um resultado negativo, porque ainda é um momento que a equipe está se consolidando emocionalmente numa fase boa. Passando por esse processo do Zubeldia pressionado, tendo que lidar com os desfalques. Eu acho que talvez seja o melhor momento do São Paulo nesse quesito confiança / resultados. Então, para ele ainda pode... Sabe aquela fase ainda sensível? Né? Da pessoa que está se recuperando, que evita passar por estresse, etc. Eu acho que o São Paulo está nesse caminho. É a história dos muitos empates no Brasileiro, né, Mari? Porque quando você empata muito e aí você perde, todo mundo lembra que faz muitos jogos que você não ganha. Né? Assim como se você ganhar, você vai aumentando uma invencibilidade. Mas no Brasileiro, embora seja o último invicto, o São Paulo empatou demais. O São Paulo é invicto, mas o líder é o Palmeiras. Então. Né? E Além do que ganhar jogo faz muita diferença. Muita diferença. 3-1 no brasileiro. É diferente do mata-mata, né? Onde o empate muitas vezes serve. Claro. 3-1. No brasileiro, não. Pontos corridos, Eu sempre falo, cada 3 empates você perdeu 2 jogos. E ganhou um jogo. Além do que a Mari destacou, mais ou menos na mesma linha, o Zubeldia não tem a segurança no cargo que tem o Abel Ferreira. No caso de uma derrota feia no Clássico, o barulho é muito maior em cima do Zubeldia do que do Abel. Sem dúvida. Concordam? É a tal da bomba relógio, né? Aquela coisa que está lá parada e que de repente volta. Mas a pressão já foi maior. Já foi maior. Já foi maior. É que ele não tem o lastro que o Abel tem no Palmeiras. Isso aí, acho que hoje ninguém mais tem no futebol brasileiro, além dele. Talvez o Vojvoda, mas muito mais pela postura da diretoria do Fortaleza do que exatamente pela moral que ele tem moral, mas é que o Abel acho que tem mais ainda. Porque títulos também, né? Então o lastro dele é muito grande e ele fez o time dele
encaixar. O Palmeiras encaixou. Essa é uma questão que está muito posta aí. A gente nunca sabe por quanto tempo, porque o futebol é muito cíclico, né? A coisa oscila muito, mas o momento do Palmeiras é um momento de muita competição, de muita qualidade e de resultados. Lembrei a pergunta que eu ia fazer para o Eugênio. Quero ver o que ele vai falar. Vamos lá. Lembrei. Quer me colocar contra a Hoje, parede? que dia hoje? Hoje é 9 de sexta-feira, maio. dia 9 de maio. Se o senhor tivesse que escolher entre Vitor Roque e Flaco Lopes, quem o senhor escala para o clássico? Quero ver o que ele vai falar agora, Mário. Flaco Lopes. Desenvolva. Então o Tigrinho ficou miau. Desenvolva. Como assim? O Vitor Roque fez gol nos últimos 2 jogos. Fez. E o Flaco fez em jogos anteriores. Porque eu acho que você tem que entender que, por exemplo, o Vitor Roque é um bom jogador, indiscutivelmente. É um jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras para ser titular e para fazer gols. Demorou para entrar em forma, mas é um jogador que começou a dar resultados. Só que, por exemplo, nesse último jogo, ele foi muito pressionado, né? Mas foi lá e fez o gol. Perdeu aquele gol porque domingo o Flaco Lopes saiu do banco. Aí ele teve uma oportunidade de gol. Ele chutou a bola para fora. Aí o pessoal dizia, Eugênio, você fica defendendo o Flaco Lopes e tal, não sei o quê. O Tigrinho teria feito esse gol. Aí veio o jogo, nada como um dia depois do outro, o Tigrinho, né? hein? Não tenho absolutamente nada. Ah, bom. No dia seguinte, no jogo seguinte, o Tigrinho entra, aí sim, cara a cara, sozinho, não tinha ninguém mais de frente, aí ele perde o gol. Mas depois guardou dele. Depois ele guardou um belíssimo gol. Guardou dele. Mas assim, a gente volta para domingo, quando as pessoas ficaram falando assim, tá vendo, Eugênio, o Tigrinho teria feito. Não sei se teria feito, porque tem goleiro na frente, tem ângulo e tal. Mas são Tô de olho no senhor, Eugênio. O Tigrinho... Vai tirar o Vitor Roque agora do time, ó. Duas belas opções. E eu entendo que o Vitor Roque não vai sair pelo que ele representa para o Palmeiras. Primeiro, porque ele fez gol nas 2 últimas partidas. Porque ele é melhor que o Flaco Lopes. Né? E porque ele foi um Vamos jogador tocar no contratado assunto. para ser titular. O Flaco Lopes tem algumas boas atuações recentes no Palmeiras. E muitas vezes o Abel o coloca também como titular porque é preciso dar descanso, dar rodízio e de acordo com a característica do adversário. Então, se o Abel entender que para o jogo contra o São Paulo, dentro da estratégia dele, vale mais a pena colocar o Flaco Lopes, aí vai depender da estratégia do Abel. Haja estratégia. Ele não isso. pensa 2 vezes em fazer as mexidas que ele acha necessárias no time. O senhor falou demais e eu também falei demais. Estou interessado em ouvir o professor Celso. Fale, professor Celso. Haja estratégia para você deixar o Tigrinho no banco do Flaco Lopes. Porque eu concordo que o Flaco vivia uma semana Fez isso boa. recentemente algumas vezes. Sim, mas é porque o Flaco estava entregando. O Flaco voltou ao normal e o Tigrinho também. Como assim voltou ao normal? Voltou ao normal. A média do Flaco a gente sabe que é essa, né? Perde o gol que tinha que matar o jogo. O Tigrinho matou um jogo. Coisa que o Flaco não fez. O senhor não cobrava gols do Tigrinho? O Tigrinho entregou gols. Agora só não tem mais nada a cobrar do Tigrinho. E mais, eu te digo o seguinte, eu te digo que o Tigrinho estava jogando melhor nas partidas que não fez gol do que nessas que ele fez. O que importa é fazer gol. Então pronto. Não, jogar bem também. Ele tá entregando. Sabe o que eu tô gostando Ele também? foi contratado para ser o camisa 9, o cara que mete a bola Eu na acho rede. que essa é uma discussão que só valeu na semana que o Flaco estava fora da curva. Eu estou Agora, percebendo. Não há discussão entre esses Eu dois. estou percebendo que nesse programa ninguém chama o rapaz mais de Vitor Roque, viu, Mário? Culpa do senhor. É só Tigrinho. O senhor e os seus memes no grupo. Vocês não mas sabem. esses apelidos são legais. Posso E foi revelar? ele mesmo. Posso ele revelar? Mesmo que gosta de ser chamado Então mais Tigrinho. divertido. Posso É revelar? divertido. Ele comemora os gols. Pode No falar. nosso grupo, o Abel fica mandando foto de tigrinhos, né? O animal tigre, né? Novinho, filhote. Tigrinhos desdentados. Que é o mais É legal. bonitinho? Filhotes, coisa mais Sim. fofa. Mas às vezes isso zica, né, Abel? É melhor não... Zica nada. Às vezes Eu zica. Coisa mais mandei no fofa. começo, antes de começar o jogo É lá. bom postar a foto depois do gol. Antes, às vezes, pode O que atrapalhar. zica mais, isso ou a camisa do peixe frito? Esse camisa do peixe O frito. peixe frito, o Luiz. Ah, do Brat Fish? Do torcedor do Brasil? Palmeiras? É. Vamos Isso fazer aí. uma enquete aí. Você que está Nada zica. O Palmeiras está voando 100% na Libertadores, líder do brasileiro, não tem zica nenhuma. Tem trabalho, tem planejamento, tem estrutura. Esse ano tem investimento muito pesado e o Palmeiras está colhendo frutos disso tudo. Agora você falou, agora eu estou ao seu lado, concordando plenamente, porque eu respeito esse tipo de coisa e tal, mas eu não respeito, mas não acredito em nenhuma dessas bobagens.
repetir cueca. Ai, se eu for com a camisa, porque eu fui com aquela camisa listrada e deu azar. O jogo é decidido lá dentro, é jogo de bola. Eu também não acredito. Ai, porque no último jogo eu fui com óculos azul e meu time perdeu. O pior disso... Tipo de bobagem, eu não acredito. O pior disso não é nem a crença. Tem gente que acredita. Não é nem a crença o problema. Hã? Não é nem a crença o problema, porque cada um pode ter a sua, de fato, ali. Tudo bem, mas eu não acredito. Então, o problema é você rotular no outro o seu pensamento. Então, não assim, pode. você zicou. Não, deixa Eu não acredito, mas na dúvida eu não... Porque você foi no jogo, o time perdeu, você não vai no próximo. Não pode fazer isso com a pessoa. Respeite a superstição de cada um. É claro, você não pode botar no outro. Mas aí você não bota no outro, Mas a sua própria, Sabe que tem um monte de gente me xingando que eu tô falando isso. Só usa aquela meia, só usa aquele sapato, ou aquela bermuda, ou aquela camisa. Isso aí é a crença de cada um. E pra você, isso é crença de cada um. Nome, isso é mais do que tudo. E isso no futebol é sagrado. Influencia alguma coisa no jogo? Aí é cada um com a sua fé. Cada um com a sua Tem fé. torcedor que só vai com a mesma roupa. E mesmo quem não tem fé, costuma seguir pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo Eu vou não. nessa, pelo sim, pelo não. Entendeu? Então pega um time ruim de bola, que não tá ganhando de ninguém, e fica acreditando nesse negócio de camisa, de óculos, de cueca, de não sei o que, pra você ver. Abel, se o time não é acho que rebaixado. você não pode mexer E Mari? Mari acredita nessas na coisas? fé do torcedor. Isso é sagrado jogo no futebol. equilibrado. Cada um com a sua mania, brincar, né? cada um com a sua superstição, cada um com o seu jeito de encarar e viver o futebol. Vamos respeitar. Então respeite o torcedor. Eu não acredito nessas coisas. Você nunca viu o jogo no rádio aumentando o volume quando o seu time ataca e abaixando quando o outro? Cansei de fazer isso. Sempre fiz isso. Mas não é que eu acredite, é que se o meu time leva gol e o volume tá muito alto, me dá mais raiva O ainda. rádio, por exemplo, tem torcedor Seu time que... levando gol e o narrador... Você não fica? Eu fico pela Torcedor vida. que você tá ouvindo numa rádio. Sai o gol, ele muda pra outra. Porque saiu o gol contra o time dele. Tem umas coisas assim. Não, aquela rádio não tá me dando Não é sorte. crença, isso é pra minimizar a raiva. Ele desliga. Chega. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês primeiro aí do Jogo Aberto e depois da equipe da ESPN, o F360, falando muito desse Jockey Rei, que sim, vai ser um confronto bem interessante aí pro campeonato, mas o Palmeiras vem como favorito, só que clássico é aquilo, né, cara? Clássico é complicado, essa questão de favoritismo, então assim, o São Paulo vem invicto, né, no Brasileirão, é o único invicto, mas também teve diversos empates, muitos empates. O Palmeiras vem como líder, teve uma derrota apenas para o Bahia, que foi aquele jogo truncado, foi aquele jogo difícil, aberto para os dois lados, e a gente acabou no final cedendo a vitória para o Bahia, mas coisa que já ficou no passado. Então o Palmeiras vem num momento super melhor do que o São Paulo no Brasileiro, né? Então, sim, vai ser um jogo complicado, jogo difícil, mas a gente acredita na superioridade do Palmeiras, que tem o time já mais encaixado, né? Aí o pessoal fala do empate lá, que deveria ser um empate na semifinal, a gente ganhou com pênalti, discutível ou não, e fato é que aquele jogo, o Palmeiras não estava encaixado ainda igual está encaixado hoje. O Abel encontrou a maneira tática, encontrou ali, está sempre agora jogando praticamente com os 3 zagueiros, o Giai ali, entre aspas, como um zagueiro, né? Então, mudou totalmente a cara do Palmeiras, e sim, o Palmeiras entra com uma superioridade pelo encaixe, pelo entrosamento que os jogadores que são ótimos, que vieram na janela, começaram a se encaixar cada vez mais, o entrosamento, o pessoal já conhece agora um ou outro, um pouco mais. Claro que tem muita coisa ainda a desenvolver, a melhorar nessa questão de encaixe e entrosamento. Mas do jeito que o Palmeiras joga hoje, tá melhor do que o São Paulo, mas a gente fica nessa expectativa, e se Deus quiser, o Palmeiras vai vencer o São Paulo. E você viu aí o Cicinho, na verdade, com medo, falando que o São Paulo entra meio desligado, né? O Palmeiras normalmente sempre entra em campo os primeiros minutos, sempre pressionando bastante. Então, sim, o nosso Verdão é favorito, mas a gente tem que ter cuidado aí com essa questão de favoritismo para cima do São Paulo, que um clássico é sempre um clássico
Então não é jogo fácil. Eu quero saber da sua opinião, quero que você compartilhe com a gente o que você acha sobre tudo que foi falado aí e a sua expectativa para esse jogo. Deixa aí o seu palpite nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.